Essa noite, aleluia, e Ele escolheu eu nessa noite, tão pequeno, aleluia. Creio eu, tenho certeza que havia muitos outros homens com capacidade bem mais avançada que eu, ou bem melhor para falar, porque acredito que nem sei falar muito, mas estou aqui para fazer a vontade de Deus, aleluia. Grande é o nosso Deus. A Bíblia fala sobre Davi e sobre Saul nessa passagem qual lemos aqui nesta noite. E Davi, escolhido por Deus para ser rei, aleluia. Eu entendo que Davi, quando Deus escolhe ele, quando Deus escolhe Davi, Deus não escolheu Davi porque viu ele naquele dia. Deus não escolheu Davi porque viu Davi fazendo algo naquele momento e que ele resolveu ungir Davi a rei. Deus escolheu Davi muito antes como rei, aleluia, porque o Senhor via em Davi o que os homens não conseguiam ver, porque tem coisas, aleluia, que muitas das vezes Deus nem permite que nós vemos, mas Ele vê, aleluia. Deus sonda, Deus contempla os nossos passos. Muitas das vezes nós pensamos que estamos em um lugar só, muitas das vezes nós pensamos que estamos abandonados, mas pode ter certeza, num cantinho, aleluia, num quartinho fechado, independente do lugar onde ninguém está contigo ali, o Senhor está te vendo. A Bíblia diz que Davi, certo tempo, quando havia uma guerra, ou um cenário de guerra, aleluia, a Bíblia diz que Jessé envia Davi para levar alimento para os seus irmãos, ali onde possivelmente aconteceria uma guerra. E a Bíblia diz que Davi vai levar o alimento para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele dá de frente, aleluia, com as palavras de um filisteu, porque era grande, porque era gigante, o qual, aleluia, eles escolheram para estar na frente da guerra. Olhando humanamente, possivelmente homem nenhum venceria aquele homem, porque era muito grande. A Bíblia nomeia ele como Golias, aleluia. E a Bíblia diz que estava Saul e todo o seu exército com medo de enfrentar Golias, sem ter atitude de ir até Golias. E eu entendo que isso foi permissão do Senhor, aleluia, porque Golias não era para ser vencido por um homem, Golias era para ser vencido por Deus, aleluia. Quando Davi ouve as palavras de afronta de Golias, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus de Israel, o exército do Deus de Israel? Eu irei lá e lutarei contra ele e vencerei ele no nome do Senhor. E assim foi Davi, com a permissão de Saul, rei, aleluia, de Israel, e venceu o gigante, trazendo a sua cabeça até o rei, aleluia, porque o rei queria saber quem era aquele menino. A Bíblia diz que quando Davi chega até ele e começa a falar de onde ele era, de filho de quem que ele era, a Bíblia diz que Saul pede para que deixasse Davi ali com eles, aleluia. Davi passou a morar com Saul, Davi passou a habitar junto com Saul, aleluia. Davi, temente a Deus, a presença de Davi não era a presença de Davi, mas sim a presença de Deus no local, porque Davi era um homem temente. Eu muito me alegrei quando o pastor falou aqui sobre Davi, quando o prefeito, falou aqui sobre Davi, e essas sim são as qualidades de Davi: temer ao Senhor,
A Bíblia diz que Davi vai crescendo, vai desenvolvendo, e o rei coloca Davi, aleluia, à frente das guerras, na linha de frente, aleluia. E Davi começa a vencer as guerras. Em certo momento, passa Davi e Saul, e começam a andar, a passear pelas ruas, e as mulheres começam a cantar, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, aleluia. E isso indignou a Saul, e Saul já começou a ficar perturbado. A Bíblia diz que o espírito de perturbação da parte do Senhor veio a Saul, ao qual Saul se levantou contra Davi, aleluia, e quis matar Davi a todo custo. Davi então vivia fugindo de Saul, não para morrer, não com medo de morrer, mas para não matar, aleluia, Saul. Por quê? Porque Davi era temente a Deus. Davi sabia que Saul era ungido de Deus. Davi sabia que Saul não podia tocar, que Davi não podia tocar em Saul, porque também Deus ungiu Saul. E só quem teme ao Senhor entende o que é tocar no ungido de Deus. Só quem teme a Deus é que sabe o preço que paga em se levantar contra um servo ungido de Deus. A Bíblia diz que a todo custo Saul queria matar Davi. E quando ele ouve dizer que Davi, aleluia, estava juntamente com os seus homens nas faldas das penhas das cabras montinês, onde diz no versículo 2 do capítulo 24, a Bíblia diz que Saul reúne 3.000 homens e vai atrás de Davi para matar Davi e os seus homens. E a Bíblia diz que quando Saul entra na caverna para assim fazer as suas necessidades, está lá Davi e os seus homens, aleluia. Só que ele não percebia, Davi estava no fundo, no canto da caverna. E a Bíblia diz que um dos homens de Davi diz para ele, Davi, agora é o momento, aleluia, de matar Saul, porque Deus te disse: entregarei nas tuas mãos, aleluia, o teu inimigo. E a Bíblia diz que Davi vai lá, corta a orla das vestes de Saul. E quando ele corta, ele sente no seu coração, sente o seu coração bater forte, porque nem isso, aleluia, ele poderia fazer. Olha o temor que tem Davi, aleluia. Olha o temor que tem um homem, aleluia, que teme a Deus, que sabe o poder que Deus tem para transformar, para mudar, aleluia, e até mesmo para abençoar. A Bíblia diz que quando Saul sai da caverna, Davi também sai, aleluia. E disse Davi a Saul: Rei, meu senhor, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que quando Saul olha para trás, Davi está inclinado em terra. E Davi começa a dizer para Saul: por que tu ouves as palavras de alguém que diz que eu estou procurando tirar a tua vida, se eu nunca procurei isso? Bem sei eu que és ungido do Senhor, e jamais farei algo semelhante, aleluia.
A Bíblia diz que Davi, ao terminar de falar essas palavras, a Bíblia diz que Saul olha para Davi e começa em pranto de choro, aleluia. Dizer para Davi: eu a todo momento buscando tirar a tua vida, aleluia, mesmo sabendo que um dia tu me fez o bem e eu te pagando com mal, aleluia, e bem vejo eu, aleluia, que tu verdadeiramente, aleluia, será rei em Israel, e o reinado de Israel nas tuas mãos será firme, aleluia, glória a Deus. Não sei se você entende, mas Davi, ele em momento nenhum precisou contender com Saul. Em momento nenhum Davi precisou mandar recado para Saul, dizer para Saul: olha, se o Senhor vir até mim, eu vou te matar, não se aproxime de mim. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz que Davi em momento nenhum guardava rancor de Saul, ou buscava fazer estratégia para procurar matar Saul. Não, em momento nenhum. Mas eu entendo que, como assim, aleluia, o próprio Davi dizia: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim, aleluia. Eu acredito que Davi estava esperando em Deus, e dizendo assim: Deus ainda vai preparar o momento certo para eu conversar com Saul e dizer para ele: ei, rei, eu não sou o teu inimigo, aleluia. Porque Davi fala com Saul assim, ó, aleluia. Já imaginou? Presta atenção. Davi fala com Saul assim: meu pai. Você imaginou você dar de cara com o inimigo, você olhar para ele assim e dizer: oh, meu pai, aleluia. Muitos falaram com Davi: Davi, você tem que arrumar um jeito de matar Saul, porque só assim ele para de te perseguir, só assim ele te deixa em paz. Aleluia. Tu tem que arrumar uma forma de se livrar de Saul. Mas entendo eu, lendo a palavra do Senhor, aleluia, que Davi pensava: ah, mas quando eu passei uns dias na casa do meu rei, aleluia, não era assim que ele me tratava. Eu sei que hoje ele está ouvindo vozes que não deveria ouvir. Eu sei que hoje ele está ouvindo pessoas que ele não deveria ouvir. Seria melhor ele inclinar os seus ouvidos e ouvir a voz de Deus, inclinar o seu coração e ouvir a voz de Deus, porque se ele estivesse fazendo assim, não estaria me perseguindo, aleluia. Ele ia saber que eu não sou o inimigo dele, e sim que eu me sinto um filho dele, aleluia. Eu entendo que Davi, ele estava pensando assim. Eu lembro que eu e o Jonathan, quando a gente estava juntos lá, aleluia, brincando, sorrindo, se alegrando, Saul me tratava como ele. Eu não posso ser ingrato a quem também me estendeu as mãos. Eu não posso ser ingrato, aleluia, a uma pessoa que só porque, aleluia, agora ele está me perseguindo. Davi fez diferente. Davi disse assim: olha, vou conquistar Saul constrangendo.
Você já viu que a Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus? Será por quê? Observa só uma coisa. A Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, veio à terra e nos ganhou, aleluia, ganhou a nossa alma, nos constrangendo, se despindo da sua glória, deixando tudo, aleluia, e vindo a esta terra, onde só havia homens más, onde só havia coração má. Mas ele disse assim: eu vou lá, eu tenho tão somente que constranger eles, fazer o bem para que eles entendam que fazendo o bem, que nós vamos vencer. E foi da mesma maneira que Davi pensou: eu não vou fazer o mal para Saul, eu vou fazer o bem para Saul, porque ele vai entender que eu verdadeiramente sou servo de Deus, aleluia, e que se ele estiver nas minhas mãos, aleluia, ele vai estar guardado com vida e não com a vida tirada. É somente até aí. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.